Pela primeira vez na capital gaúcha, o Festival do Teatro Brasileiro Cena Mineira segue sua programação até o dia 17 de julho, na qual renomados grupos de Minas Gerais exibem diversos trabalhos que estão sendo produzidos por lá. E o festival não vai ficar somente em Porto Alegre, vamos ter apresentações também em Caxias do Sul e aqui em Novo Hamburgo. E quem vai falar comigo sobre o Cena Mineira é o coordenador nacional do festival, Sérgio Bacelar. Olá, Sérgio, é um prazer te receber aqui na Fevale. Prazer sempre receber gente de outros estados aqui com grande gratidão. Muito obrigado. Então, o prazer é meu, muito obrigado pelo espaço. Tá, ok. Sérgio, então fala um pouquinho como é que está sendo vocês lá trazer o teatro brasileiro aqui ao Rio Grande do Sul. Então, essa é a proposta do festival, né? A singularidade dele dentre todos os outros festivais que acontecem no país, né? A gente está trazendo para vocês aqui um recorte significativo dos diferentes segmentos da produção de Minas Gerais, né? Para que o público tenha uma percepção, né, quiçá aqueles mais interessados que acompanharem a programação, uma compreensão daquilo que está sendo produzido nos últimos anos lá em Minas Gerais. Então a gente traz para vocês a comédia, o infantil, o espetáculo de investigação de linguagem, o musical, né, para que vocês tenham uma percepção desse panorama que está sendo desenvolvido lá pelos mineiros. Eu queria que tu comentasse um pouco, não fala ainda que vai ficar aqui em Novo Hamburgo, mas um pouquinho de cada peça que vai ser apresentado aqui no Rio Grande do Sul. Então, na realidade o projeto vem circulando por São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul com 18 espetáculos. Né? 2 semanas atrás nós começamos as ações aqui no Paraná, né, com o Grupo Galpão, o espetáculo Tio Vânia, lá no Teatro São Pedro. Depois veio um espetáculo de dança, né, que foi o Coreografia de Cordel, também lá no Teatro São Pedro. Semana passada a gente teve 2 espetáculos que misturam a questão corporal com a dramaturgia, né, que foi então Nessa Data Querida e Cortiços. Né? Ontem nós começamos com Barba Azul, lá no Centro Cultural Mário Quintana. Né? E agora, esse final de semana, nós vamos ter 2 espetáculos. Né? Primeiro, um espetáculo infantil de bonecos chamado Pedro e o Lobo, dessa que é uma das mais importantes companhias de teatro de bonecos do Brasil, que é o Giramundo. Né? Então, o Giramundo está dando uma oficina também lá no Centro Cultural Mário Quintana e vai apresentar o espetáculo Pedro e o Lobo. Né? E o último espetáculo a ser apresentado é a comédia, né? Que a gente fala já sobre ela. É isso que eu quero saber. Deixaram para Novo Hamburgo, então, a Concessa, né? A questão de prosa dela. Como é que funciona? Ela é uma moça que tá aqui na cidade grande e está se virando. Fala um pouquinho da história aqui da peça. Então, Cida, a atriz, né, que também escreveu o texto, ela, na realidade, são 2 espetáculos. Né? O primeiro é o Concessa Tecendo Prosa e o segundo é o Concessa Penduricai. Né, o Penduricai vai ser apresentado no Teatro do Sesc no domingo, lá em Porto Alegre. Mas o espetáculo que vem para cá, para Novo Hamburgo, né, é o Concessa Tecendo Prosa, que é o espetáculo original. É um espetáculo que fala sobre a mulher brasileira do interior, né, a mulher que se desloca do interior para a capital. Né, e aí ela vai conquistando todos nós, né, que temos essa relação, né, de interior com capital. Né, é uma dona de casa muito simples. Né, o espetáculo é muito divertido e ele transmite essas mensagens. Não é uma comédia à toa, né, é uma comédia que tem uma mensagem ou várias mensagens. Ou seja, a dona de casa vai se familiarizar na hora. Não, a dona de casa, né, os maridos, os filhos vão se emocionar muito com o trabalho de Concessa. Né? Ela conta a relação dela com a família, né, com os pais, né? Depois ela conta como conheceu Vicente, o marido dela, né? E aí depois os filhos, e isso com muito humor. Né? Ontem, no Sesc, né, a apresentação foi ovacionada no final. Né? Concessa já vem sendo assistida, passando por São Paulo, Paraná, por mais de 2.500 pessoas. Né? O espetáculo está em cartaz há 13 anos. Né? Por que ele está em cartaz há 13 anos? É bom, né, Tia? Porque é muito bom. Né? Para conseguir uma vida longa dessas é porque é muito bom. Né? Então não percam essa apresentação de Concessa aqui em Novo Hamburgo, e ela se apresenta também em Caxias do Sul no sábado. Em Caxias do Sul ela vai se apresentar no Teatro São Carlos
E aqui em Novo Hamburgo ela vai se apresentar no Teatro Pascoal Carlos Magno, amanhã às 20 horas. Baratinho o ingresso, R$ 5,00 a meia entrada e 10 a inteira. Eu tenho que te perguntar a respeito de como é que é na tua visão que tu viaja o Brasil inteiro com o teatro, essa relação público, a cultura do público e a cultura do teatro. O pessoal está indo ver, o pessoal está recebendo bem, como é que é? Ou seja, só comédia, o pessoal quer só rir, quer chorar, como é que é essa visão tua? Então, os nossos gestores, o Ministério da Cultura, né, as secretarias de cultura dos diferentes estados, eles vêm se dedicando à formação de plateia. Né? Na realidade, a gente precisa renovar a nossa plateia. Né? Precisamos dar acesso a esses jovens, a essas crianças. Precisamos dar continuidade a esse hábito da família ir ao teatro junto. Né? Então, assim, o teatro ele é muito bem recebido. Né? Quando ele tem conteúdo, quando ele a informação chega até as pessoas, quando é uma ação democrática, que permite o acesso, né? Que facilita o acesso, que desloca, que descentraliza, como a gente está fazendo aqui, a gente não vai só a Porto Alegre, a gente vem também a Caxias. Abre as portas, né? Exatamente, a gente descentraliza levando o teatro aonde normalmente, por vezes, ele não chega. Né, a bairros mais periféricos, a gente também faz muitas apresentações de teatro de rua. Então, assim, na realidade, eu acho que a conquista do público é uma conquista permanente. A gente tem que estar sempre conquistando novos públicos e interessados nessa formação de plateia, né, que é uma formação que pode sim ser iniciada com a comédia, né? Mas que certamente, se bem feita, ela vai despertar o interesse do público para seguir para outros gêneros do teatro. Uhum. Eu vejo que esse festival é uma pergunta mais assim bem pessoal tua. A respeito de apoiadores, colaboradores, o teatro brasileiro hoje, no teu entender, sem um apoio pequeno, médio ou grande, vai se seguir, tem como se seguir, vai ser eliminado, ou seja, sem patrocínio nada funciona. O teatro, né, exemplo do circo, da dança, ele ainda é deficitário. Né? A gente precisa dos incentivos, né, do incentivo fiscal. Na realidade, o Festival de Teatro Brasileiro ele tem o incentivo fiscal do governo federal, da Lei Rouanet, né, ele conta com o copatrocínio da Caixa e ele é apresentado nesses 3 estados, né, pela Petrobras. Né? É fundamental. Né? Esses patrocínios são estruturais para que a gente consiga desenvolver uma programação que agora, né, já chegou a mais de 23 mil pessoas. Né? Nos 3 estados já viram esse festival nos últimos 2 meses. Né? Então, assim, é realmente necessário o incentivo. E fica aí, né, esse despertar para aqueles mecenas ou possíveis mecenas para continuarem investindo no teatro, porque nós sabemos valorizar essas empresas, essas instituições que fazem esse tipo de investimento. Eu vou te pedir então que tu passe o serviço, então o site, para o pessoal acessar e ter mais informações com vocês. Então, todas as informações estão no site www.alecrim.art.br. Né? E a programação desse final de semana, repetindo novamente, amanhã, né, com Cessa Tecendo Prosa, no Teatro Pascoal Carlos Magno, às 20 horas, aqui em Novo Hamburgo. No sábado, nós temos Pedro e o Lobo, no Teatro Câmara Túlio Piva, lá em Porto Alegre. Também no domingo, às 15 horas, o Pedro e o Lobo. E sábado, com Cessa Tecendo Prosa, em Caxias do Sul, no Teatro São Carlos, às 20 horas. Tá, ok, Sérgio, queria te agradecer a tua presença aqui na Fevalha, é um prazer te receber, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço mais uma vez. Vamos esquentar essas noites frias no teatro, vamos esquentar nosso coração no teatro. Tá, ok, muito obrigado.